A Controladoria Geral da União lançou um plano de integridade e combate à corrupção para os próximos 3 anos, triênio de 2025 a 2027. Para a gente entender mais o que significa isso, repercutir alguns outros assuntos desta agenda de combate à corrupção no país, a gente recebe nos estúdios em Brasília o ministro Vinícius Marques de Carvalho, titular da Controladoria Geral da União. Ministro, muito obrigado por poder estar conosco aí nos estúdios em Brasília. Esse plano que o senhor lançou sexta-feira, bastante amplo, são 260 medidas, se eu não estou errando o número aqui, que estão previstas. Queria que o senhor detalhasse o quanto que é importante se ter este plano de integridade e como que ele é uma agenda não só do governo, mas da sociedade como um todo, porque afinal de contas também envolve o setor privado. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado, ministro. Boa tarde, Yuri, boa tarde aos assinantes. Esse plano, ele de fato, ele tem uma perspectiva um pouco diferente do que tradicionalmente nós usamos quando discutimos combate à corrupção, né? E por que isso? Porque além da dimensão repressiva, ele agrega mais 4 dimensões. Uma dimensão de fortalecimento institucional dos programas de integridade, uma dimensão de relação Estado e mercado, ou seja, olhar para a corrupção da perspectiva também da captura de órgãos reguladores, das questões relacionadas a conflito de interesse, dos diversos procedimentos que existem na administração pública de licenças ou outorgas para empresas. Também envolve as questões relacionadas à transparência, controle social e participação da população. Todos nós sabemos que a transparência é um projeto de expansão da democracia, né? Mas a transparência é também a capacidade que a sociedade tem de avaliar o que está acontecendo dentro do governo. E, por isso, o acesso à informação e à transparência também é muito relevante para enfrentar a corrupção. E também uma outra dimensão bastante relevante, que é a melhoria da qualidade do uso dos recursos públicos. Porque onde há desperdício, onde há excesso de recursos em determinadas atividades, onde há perda de qualidade da prestação dos serviços e das políticas públicas, há um espaço maior para que alguém queira se aproveitar daquilo, desse espaço, para poder, obviamente, ter benefícios privados. Então, é um plano que abrange todas essas agendas, e ele é um plano, como você falou, com 260 ações, que envolveu 53 órgãos do governo federal, entre ministérios e demais órgãos, autarquias, agências. Ele é um plano que envolveu a participação de 100 entidades do setor privado e de mais de 50 entidades e atores da sociedade civil. Então, é um plano que também contou com uma participação muito ampla da sociedade na sua elaboração e do próprio governo também. Ou seja, não faz sentido a gente enfrentar a corrupção só olhando para as ações da Controladoria Geral da União. Essa tem que ser uma tarefa de todo o governo federal, da sociedade e das empresas. Pois é, falando aí especificamente das empresas, ministro, quais novas obrigações surgem? Por exemplo, o que se espera dentro das empresas de ações para evitar atos de corrupção? Um pouco antes, né, no início da semana passada, no dia de combate à corrupção, inclusive, no dia 9, foi publicado um decreto que prevê ali algumas medidas, ali, obrigações para um determinado patamar de grandes empresas. Queria que o senhor detalhasse, então, o que nós olhamos para o poder público e a gente espera justamente isso, fiscalização, políticas públicas mais eficientes, várias das ações que o senhor listou. Mas em relação ao setor privado, o que se avança neste plano que foi lançado agora? Você mencionou um exemplo que é ultra expressivo daquilo que é o objetivo do nosso plano, né? A corrupção, ela tem sempre 2 lados, o lado da oferta e o lado da demanda, né? Então, se há corrupção no Estado, é porque também existe corrupção no setor privado. Então, o setor privado também tem seu papel no enfrentamento à corrupção. Esse decreto, por exemplo, ele é um decreto que visa regulamentar, na verdade, um dispositivo da Lei de Licitações que prevê que empresas que tenham contratos com a administração pública acima de um valor hoje de quase 240 milhões de reais, apresentem seus planos de integridade. E esse decreto regulamenta isso de maneira muito detalhada e confere à CGU
a função de regulamentar esses planos, de analisar e monitorar a efetividade desses planos de integridade dentro das empresas, que são planos que visam especificamente lidar, entre outros temas, com o tema da corrupção. Ministro, falando dessa agenda, a gente viu também e teve participação da CGU, aquela operação Overclean, uma operação grande, envolvendo mais de R$1 bilhão em obras ali sob suspeita, principalmente no Denox da Bahia. Queria que o senhor falasse um pouco desta operação, o que já foi detectado, o que mais ela ainda pode avançar nessas investigações, porque a gente tem visto que ela tem desdobramentos não só naquele foco na Bahia, mas tem se espalhado para alguns outros estados. Nosso analista Caio Junqueira mencionou, por exemplo, uma parte das investigações que envolve o estado do Amapá, no extremo norte do país. Olha, Yuri, a gente tem uma atividade em conjunto com a Polícia Federal que já existe há mais de 10 anos. Todo ano, a CGU realiza uma série de operações com a Polícia Federal. Esse ano nós já realizamos, acho que provavelmente umas 40 operações. Então, atividades como essa fazem parte do cotidiano da agenda da CGU, principalmente nos estados, em que muitas vezes a polícia requer à CGU uma análise técnica sobre contratos, sobre licitações, sobre editais, que porventura levam à detecção de algumas situações que podem ser desvios, né? Eu não tenho aqui condição de fazer nenhuma avaliação sobre a operação do ponto de vista do seu conteúdo, ela está em andamento, né? Tem uma série de documentos, e tanto que foram apreendidos como que já embasaram a operação, que são sigilosos e que, por enquanto, merecem provavelmente esse sigilo porque são importantes para o desenrolar da própria investigação. O que eu posso dizer é que essa atividade é uma atividade da rotina da CGU com a Polícia Federal, de combater possíveis desvios e dentro desse contexto de enfrentamento à corrupção. Inclusive, o plano, ele tem mais ou menos, acho que por volta de 45 ações relacionadas especificamente, 49 ações relacionadas especificamente à repressão à corrupção, para melhorar, por exemplo, os programas de leniência, para melhorar a nossa capacidade de detecção desses ilícitos, utilizando tecnologia, utilizando inteligência artificial. Então, tudo isso está enquadrado dentro dessa agenda. Ministro, quando o senhor mencionou também várias das frentes ali de combate à corrupção, o senhor citou a questão da transparência. Queria aproveitar a sua presença para tratar de um assunto que é a questão da lei de acesso à informação e toda a expectativa em relação às regras para o sigilo de 100 anos. Em que pé que está esta discussão? Quando que a CGU deve colocar ali na rua para valer um novo regramento para essas situações que devem ser de extrema excepcionalidade ou até mesmo de não se ter um sigilo tão grande a esse ponto? Como é que estão essas avaliações para se ter uma pacificação em relação a esse assunto? Yuri, nós já fizemos uma mudança de entendimento esse ano, né, sobre a questão do sigilo de 100 anos, porque o que acontecia era que, por conta da existência de dados pessoais, se havia necessidade ali de dados pessoais sensíveis de se colocar um sigilo, e acabava se pressupondo que esse sigilo era colocado no prazo máximo previsto na lei, que era de 100 anos. Nós mudamos essa presunção de maneira muito explícita, fazendo um enunciado numa portaria da CGU dizendo que a presunção vai ser de que o sigilo é de 15 anos e não de 100 anos. Agora, é claro que nós temos uma agenda de transparência que envolve a lei de acesso à informação e que ela precisa se estabilizar ao longo do tempo. Por isso que nós também estamos redigindo um projeto de lei que deve ser encaminhado ao Congresso pelo presidente Lula para que essas regras elas fiquem na lei, né? E, obviamente, que o Congresso Nacional vai debater esse tema, vai eventualmente propor alterações. E para nós isso é muito relevante porque envolve um debate, uma discussão com a sociedade como um todo, e a gente espera que logo no começo do ano esse projeto seja enviado ao Congresso. E aí, neste projeto que vai se sistematizar essas regras para que o sigilo seja no máximo de 15 anos e não se tenha mais o uso da alegação de dados pessoais para se impor esse sigilo tão exagerado de 100 anos, é isso?
É importante, Yuri, que o sigilo de dados pessoais seja utilizado, primeiro, quando esses dados pessoais de fato se referirem à privacidade e à intimidade das pessoas. Não é qualquer dado pessoal que é sigiloso. Segundo lugar, é importante ter em mente que esse dado pessoal, mesmo da intimidade ou da privacidade, não tenha interesse público. Então é importante que a lei estabeleça quais são as regras para se avaliar esse interesse público também. Por isso que a gente está fazendo esse pacote para, de fato, fechar um pouco esse espaço para interpretações que no passado, como nós vimos, eram muito extensivas desse dispositivo legal, prejudicando esse compromisso com a transparência, como eu acabei de dizer. Nós recebemos aqui o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, a quem agradeço a gentileza de ter ido ao nosso estúdio em Brasília. E já trazendo informação, ministro, quando o senhor estava em deslocamento, a gente botou o ministro Alexandre Padilha aqui. O presidente Lula está animado, quer chegar dia 20, aí sexta-feira, e encontrar todos os ministros. Então, já coloca na agenda também. Já está como prioridade. Obrigado mais uma vez, ministro. Uma boa semana de trabalho.